Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até onde o Criador permitir aqui, porque tem várias passagens até o final do verso 12, que está no mesmo contexto, onde fala sobre a manifestação do Filho da Perdição, que a Bíblia também chama de Anticristo, mas nós vamos chamar de Antimessias, ou o homem do pecado, conforme diz aqui a própria Escritura, e sobre o suposto arrebatamento da igreja, que algumas pessoas usam esse texto para dizer que a igreja será arrebatada antes da tribulação, antes da aparição do Anticristo, do Antimessias, do Filho da Perdição. E eles também dizem que o Espírito Santo então seria tirado da terra antes, porque é o Espírito Santo que detém a manifestação do Anticristo. Então nós vamos ler aqui no original em grego koiné, que é como foi escrito no Novo Testamento. Eu estou aqui com esta Bíblia, um interlinear grego-português, no texto original de 2 Tessalonicenses 2, tudo aqui em grego, interlinear com a tradução direta para o português. E nós vamos ler isso aqui e vamos ver o que de fato está detendo a manifestação do Anticristo, ou se o que está detendo é a vinda do Messias, porque tem essas duas interpretações. Então, assim, é um dos textos mais complexos da Escritura e você já vai ver o porquê. Bom, vamos lá. Eu vou ler primeiro em português, que é uma tradução que talvez você também tenha, então vai facilitar você entender a primeira instância. Depois nós vamos ver as palavras em grego aqui para tirar realmente a dúvida, né? Então, assim, esse é um assunto muito complexo. Inclusive, esta aqui é a continuidade do compilado de vídeos que eu já fiz sobre o arrebatamento da igreja. Se você não sabe, eu já fiz séries sobre isso, longas, vários vídeos, cada um de 1 hora. Vou deixar o link deles aqui no primeiro comentário fixado no topo, tá? Para você ver, porque eu faço a exegese de todos os textos, tá? Desde o início do tema, se a igreja, né, ela seria duas, ou seja, duas noivas, enfim, uma seria levada antes, outra depois, se a igreja está separada de Israel no que tange ao arrebatamento, má interpretação de textos isolados, tudo no grego, tá? Sobre a ira, sobre Apocalipse 3:10, Romanos 5, 1 Tessalonicenses 1:10, etc. Vários textos. Depois também já fiz vídeo aqui sobre o Apocalipse 20, verso 4 e 5, e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, e vários outros textos junto com 1 Coríntios 15, né? Verso 51 e 58. Todas essas passagens falam do arrebatamento. E eu já expliquei todas elas no grego, então assim, já expliquei também sobre a parábola das 10 virgens. Nossa, é muita interpretação, são muitos textos nesse aspecto, né? Sobre a vinda, né? Parousia, o arrebatamento, arpazo, o arpagosometa, seremos arrebatados. E também sobre a ressurreição anástase, já abordei tudo sobre isso, tá? Então tá no canal, né? Vou deixar os links, se você quiser realmente saber, né, se aprofundar, o que realmente está dizendo os textos, veja esses vídeos. Então nós vamos lá agora dar continuidade, né? Que é sobre esta parte aqui, que é bem complexa, bem longa. Então vamos lá. No texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, posso dar até um zoom aqui para facilitar um pouco o seu entendimento, né? Para ficar mais fácil de você ler junto aí. Lá, né? Ali, vamos lá. Então ele começa aqui, irmãos. Então assim, o apóstolo Paulo já está falando assim, para a igreja, tá? Não é para ímpios, para a igreja. Irmãos, igreja. No que diz respeito à vinda, aqui vinda no original em grego é parousia, ou seja, sempre se refere à vinda em glória no final da tribulação. A vinda de nosso Senhor, né? Aqui a tradução já está errada, tá? Aqui no original grego é Iesu Christo, só que na verdade
O nome dele não era esse, óbvio que a seita romanista mudou os nomes, então eu vou falar aqui Yahushua HaMashiach, que é o nome original em hebraico, ou então o Messias, tá? Ou Salvador, ou o Cordeiro. Então assim, no que diz respeito à vinda, ou seja, o apóstolo Paulo aqui está falando da volta do Messias, tá? E a nossa reunião com ele, essa palavra que é reunião com ele, no grego é epsinagogen, que é realmente encontro, tá? Com ele, nós vos exortamos. Verso 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então eu já vou explicar aqui essa parte para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, calma, calma, não vos perturbeis. O dia do Senhor não chegou ainda, tá? Vocês têm que aguardar um pouquinho mais, ele está falando, tá? Ele fala assim, não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, dá um tempinho, espera um pouquinho, não é bem assim, tá? O dia da volta dele e da reunião com ele, aqui ele está falando do arrebatamento, essa palavra que essa reunião com ele é o encontro, literalmente, epsinagogen, encontro da igreja com o Messias. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que essas duas coisas vão acontecer no mesmo momento, vamos dizer assim, ou seja, a vinda e a nossa reunião com ele. Então ele fala, peraí, não se perturbem, tá? Quer por espírito, ou seja, o entendimento que o Espírito nos dá, quer por palavra, ou seja, as escrituras, calma, não é bem assim, epístola, como procedesse de nós, ou seja, dos apóstolos, ele estava falando, que escreveram, e dos profetas também, supondo, ó, não suponham, não achem, não pensem que já chegou ou que tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui é a mesma expressão que é usada em Jeremias 29:8 para o dia do julgamento, em Mateus 24:4 para o dia do julgamento e também aqui da volta do Messias, Efésios 5:6, Colossenses 2:18, etc. Então não vai ser assim, espera um pouquinho. No verso 3 ele continua dizendo, vamos lá, ninguém de modo nenhum, ou de nenhum modo, de nenhuma forma, vos engane. Olha como ele alerta para o engano aqui. Por quê? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: a volta do Messias e o arrebatamento só pode acontecer depois que virá a apostasia, tá? E depois que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o antimessias, for revelado, seja revelado. Primeiro vem a apostasia. E depois é revelado o homem da iniquidade. Só depois disso é que vem a volta do Messias e o arrebatamento. Lembre-se que esta reunião é o arrebatamento. Apesar da palavra arrebatamento não estar aqui no grego, depois eu vou ler aqui, até posso mostrar agora para você. Tá? Epsinagoges. Epsinagoges. O sigma final, som de S. Epsinagoges. Epsinagoges. Tá lá. Encontro, literalmente. Tá? Calma lá. Vamos por partes. Então, continuando, verso 4. Está falando agora de quem? Agora está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Ou seja, tudo que tem na terra, que se considera alguma coisa ligada à divindade, ele se oporá a isso. Ou é objeto de culto. Ou seja, tudo o que pode ser cultuado, inclusive imagens, tá? A seita romanista ela vai sofrer muito com isso aqui também, né? E, claro, a classe evangélica, vamos dizer assim, cristã, principalmente, ao ponto, ele se oporá ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, né, do Criador,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui no grego diz como se ele... como é que eu vou dizer assim? Ele vai querer dizer assim que ele é Deus. No original em grego está assim, né? Só que aí que está um detalhe. No português está uma coisa, no grego está outra que eu vou explicar depois para vocês, tá? O verso 5 inclusive, eu vou dar um parênteses aqui. Se você quiser saber uma interpretação muito boa sobre o verso 4 especificamente, eu vou deixar o link aqui na descrição, se chama A Imagem do Anticristo, que é um robô de inteligência artificial, que é um geminoide, ou seja, vai surgir o homem do pecado, que é o Anticristo, daqui a um tempo, vai ser revelado. E logo depois, a besta, que é o falso profeta, vai convencer as pessoas do mundo a fazer uma imagem do Anticristo. Isso está em Apocalipse capítulo 13. Esta imagem, o apóstolo Yahohanan, João, né, em hebraico, ele disse essa expressão imagem, porque naquela época era assim. O Apocalipse, o livro das revelações, vamos dizer assim, né, ele foi escrito de uma forma metafórica para que os outros e os romanos não entendessem, só o povo eleito. Mas é um robô de inteligência artificial. Essa inteligência artificial é a inteligência artificial Google. O Google é uma inteligência artificial que vai ser, no caso, o cérebro da imagem da besta, que é um geminoide, ou seja, um robô gêmeo, um androide gêmeo do próprio anticristo. E é isso que vai acontecer, né? A imagem da besta vai exigir adoração, e quem não adorá-la vai ser assassinado. Então, vou deixar o link aqui se você quiser saber mais sobre isso. Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava, aqui é o verso 5, dizer-vos estas coisas? Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ok. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, aqui está dizendo, mas é o Messias, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Vinda aqui, de novo, é parousia no grego, tá? Bom, o texto-chave é até aqui, a essência é até aqui, porque depois, no verso 9, 10 em diante, ele vai dizer que o aparecimento do Nico é segundo eficaz Satanás, com todo o poder de sinais e prodígio de mentira, ou seja, vai enganar as pessoas, com todo o engano e injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então assim, é por este motivo, pois que o Criador lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deletaram-se com a justiça. Apenas li o texto, porque é aqui que encerra este contexto. Então, nós vamos focar agora. Vamos voltar aqui ao início. Então assim, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que diz aqui na Bíblia. Que assim, a coisa mais original que você vai ter deste texto, dessa passagem aqui de Tessalonicenses, isso aqui é do grego, tá? Muitas pessoas ficam mimizando aí. Ai, é grego, é de Roma, então não presta. A única tradução que você tem mais original do Novo Testamento, segundo Testamento, é grego, tá? Então assim, você não encontra isso aqui em hebraico em lugar algum. Não existe isso aqui. Então o mais original é isso aqui. E é o que eu vou ler aqui para você agora. Porque assim, você não entende a Bíblia estudando as letras. Os fariseus tinham as escrituras originais em hebraico, da época do Messias. Eles liam e não eram salvos, e não entendiam. Isso aqui você só consegue compreender pelo Espírito. Somente com discernimento você vai conseguir compreender isso aqui. Eu vou te explicar e você vai compreender, se o Criador assim quiser. Então, no original em grego diz assim, ó: E pedimos a vós, irmãos, a respeito da vinda parousias do nosso Senhor e nosso encontro com Ele. Está aqui Epsinagogen. Eu apenas estou lendo aqui o que eu já mostrei para vocês no início, tá? Então assim fica mais fácil. Então até agora tudo bem. Está falando da vinda, parousia, e do arrebatamento, do encontro, Epsinagogen. Tá?
Então assim, não serdes agitados muito rápido de vossa mente, nem serdes perturbados, nem por espírito, por palavra, mesma coisa ali. Como se já tivesse vindo o dia do Senhor. É aquilo que eu já expliquei. Que ninguém vos engane, de modo algum. Agora que vem o negócio aqui, ó. Verso... Ainda no verso 3, ainda no verso 3. Olha só. Que ninguém vos engane de modo algum. Porque, ó, olha isso aqui. Leia exatamente onde está o meu dedo aqui. Acho que está desfocado. Olha só. Porque se não vier a apostasia primeiro, no original grego aqui, apostasia proton. Apostasia primeiro. Porque se não vier a apostasia primeiro, e for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo chamado Deus ou objeto de culto, a ponto dele, no santuário de Deus, assentar-se, proclamando a si mesmo que é Deus. Esse é o verso 4 original. Você vê que foi cortado, você vê que deveria vir alguma coisa aqui, depois dessa última palavra. É Deus, estin theos. Só que no verso 5 ele fala: não vos lembrais que ainda estando convosco, estas coisas eu dizia a vós? Ué, que coisas? Ele não falou aqui o que detém. O verso 4 está faltando alguma coisa aqui, porque olha só, o verso 3 está dizendo: porque se não vier a apostasia primeiro e for revelado o homem da iniquidade, blá 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 blá, ele deveria ter continuado assim, ó. Então será afastado aquele que detém, ou ele iria especificar o que estava detendo. Mas ele não fala isso. Nossa, ele fala: porque se não vier a apostasia primeiro, e acontecer todos esses outros fatores aqui, não vai acontecer a vinda do Messias. Só que ele não fala isso. Conseguiu compreender? Leia esta parte aqui, dê pause aí e leia. Dê pause e leia. Tá? Você vê que está faltando alguma coisa entre o verso 5 e o verso 4. Ele não continua falando aqui. Então ele fala: ó, ninguém vos engane. Daí ele fala: porque se não vier a apostasia primeiro e for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se opõe contra tudo que se chama Deus, vai sentar no santuário de Deus, proclamando a si mesmo que é o próprio Deus. Ponto final. Tá, como assim? Porque se não vier? Tá, e a continuidade? Não tem continuidade, entendeu? Deixa no verso 5 ele fala: não vos lembrais que ainda estando convosco estas coisas eu dizia a vós? E aqui já muda a questão do português. Ó. Ele já fala assim: porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui ele já fala: porque se não vier a apostasia primeiro e for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe. E ele não fala assim: porque isto não acontecerá sem que primeiro. Você vê a diferença do grego para o português? É muita diferença. Parece que o apóstolo Paulo aqui quis especificar e caracterizar o que estava detendo a manifestação do anticristo. Só que ele não fala no texto. Quer ver? Vamos continuar lendo. Verso 6 agora. E agora conheceis aquilo que detém. Ó, verso 6 aqui embaixo. Olha só. E agora, lá em cima agora. Olha lá, o que diz lá? Consegue ver? E agora, conheceis aquilo que detém, para o ser revelado no seu próprio tempo. Conheceis aonde? Aqui não diz o que detém. Aqui não diz o que detém. No verso 7 diz assim: pois o mistério
Não, eu só vou mostrar para vocês aqui primeiro, só para você ter uma noção do que diz o verso 7. Dê uma lida. Olha só isso aqui. Olha a ordem dos fatores. Você vê que está tudo fora de ordem aqui, porque o grego é assim, tá? É no português que eles organizaram. Pois o mistério da iniquidade já atua. Somente o que detém agora até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor, né, Messias, matará com o espírito da boca dele e destruirá com a manifestação da vinda dele. Manifestação epifaneia, que é a mesma coisa que a vinda em glória da vinda, parousias, parousia, que é chegada. Verso 8. Então assim, você vê a diferença, né? E agora eu te pergunto, aonde que o texto diz aqui que o que detém é o Espírito Santo? Onde é que o texto diz aqui que o que detém é a igreja? Onde é que o texto diz que é o arcanjo Miguel que está detendo? O texto simplesmente nem especifica com um artigo definido. Olha só, aqui fala aqui no verso 6, ó. Que nun e agora conheceis aquilo que detém para ser revelado no seu próprio tempo. E eu pergunto, o que é aquilo que detém? Não está dizendo. Aí ele repete no verso 7. Pois o mistério da iniquidade já atua. Iniquidade, anomias, tá? Que é anomia, a raiz anomia. É como viver sem lei, né? Somente o que detém agora até que do meio seja tirado. É só isso que o texto original diz, tá? Tá aí, ó. Então assim, ninguém pode bater o martelo e afirmar assim, ó. É a igreja que está detendo, é o anticristo, o Espírito Santo que detém o anticristo, é o arcanjo Miguel. Ninguém pode colocar no texto o que o texto não diz. Tá aqui o texto original. Tá aqui o texto original. Então assim, em nenhum momento diz que é a igreja que detém, que é o Espírito Santo que detém, muito menos. O texto não fala nada sobre o que ou quem está detendo a manifestação do anticristo. Então todo mundo que está querendo afirmar aí que é a igreja que detém, que é a igreja que vai ser arrebatada, vai ser tirada do meio e vai aparecer o anticristo, que é o Espírito Santo que vai sair da terra para que o anticristo apareça, é soberbo, é orgulhoso, é herege, porque o texto não diz isso. Você não pode colocar no texto, você não tem autoridade nenhuma para colocar no texto ou dizer o que o texto não diz. Então assim, você tem que ser humilde para ler a escritura e entender o que ela está querendo dizer. Até mesmo no português. Porque nem no português você encontra, tá aqui, ó, que é o Espírito Santo que detém, que é a igreja que detém. Ou seja, a interpretação desses pré-tribulacionistas, que eles estão dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes, vai ser tirada do meio, ela que está detendo o anticristo, ela tem poder. O Espírito Santo, hereges, não está dizendo isso. Nem no português diz isso. Tá? Você já leu aqui o texto comigo, você encontrou o que é a igreja que detém, você encontrou o que é o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo? Não. Então não é. Então você não pode colocar seu achismo no texto. Você vai estar sendo um exegegue. Então assim, ó, você tem que ver o que o texto está querendo dizer. A verdade é que do verso 4 para o 5, na verdade do 3 até o 5, alguma coisa foi cortada, como eu já disse antes, porque no original, parece que quando o apóstolo Paulo ia revelar o que detém, daí ele para, porque ele fala aqui, ó, ele não revela.
Olha só, tem que procurar no grego para você ver. Olha só. Vamos por partes. Verso 6. E agora sabeis o que detém. Aqui, ó. E agora sabeis o que o detém. Você sabe o que o detém pelo texto? Você não sabe. Então, assim, parece que entre o verso 3 a 5 alguma coisa foi cortada. Ele fala: porque se não vier a apostasia primeiro, e se não vier, né, se não for revelado o homem da iniquidade, filho de perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto dele se assentar-se, né, no santuário de Deus, proclamando a si mesmo que é Deus. Ele fala, ponto final. Não vos lembrais que ainda estando convosco estas coisas eu diz a vós. Tá, mas e cadê a continuação, cara? Porque se não vier a apostasia, o que acontece? Nós sabemos que vem, se não vier a apostasia, o Messias não volta. Porque é uma preliminar, a apostasia tem que vir primeiro e o anticristo tem que vir também para depois vir a parousia. Mas aqui está cortado, cara. Porque depois no verso 6 ele fala, e agora vós sabeis o que eu detenho. Eu não sei o que eu detenho. Você sabe o que detém? A Bíblia não fala o que detém. Então, vamos agora para a outra questão, que é alguns hereges aí, principalmente preteristas, que é uma seita, tá? Só para te informar. Os caras têm a incrível capacidade de pegar o texto e dizer assim, não, quer dizer, não todos, mas alguns, tá? Eles pegam e falam assim, o que está detendo aqui é a apostasia que está detendo a volta do Messias. Mas não está falando disso o texto. O texto está falando da volta do Messias, só que também da revelação do anti-Messias, do anticristo. E você encontra, no mínimo 2 vezes aqui, vamos ler juntos, olha só, a mesma palavra. Tem que explicar isso aqui porque as pessoas estão muito hereges, é incrível. A vinda do Messias, reunião com ele, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, primeiro tem que vir a apostasia para depois vir o arrebatamento e a vinda do Messias. E seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, aqui ele já muda a coisa. Ele fala sobre o homem da iniquidade. A partir de agora, o sujeito é o anti-Messias, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. O anti-Messias é que se opõe. Não vos recordais, já acostumado dessas coisas, agora sabeis o que detém, para que ele seja, de novo a mesma palavra, revelado. Tem revelado aqui, tem revelado o homem da iniquidade aqui, ou seja, a mesma aparição, é o anticristo aqui, revelado, seja revelado somente em ocasião própria. Então você vê que o que está detendo, e agora sabeis o que o detém, para que ele quem? O Messias, o arrebatamento, a volta do Messias, não, seja revelado, para que ele, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Está falando aqui do anticristo e não do Messias. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Está entendendo? O que está detendo o mistério da iniquidade. Seus hereges, não distorçam os textos. A Escritura está falando que algo está detendo a aparição do anticristo. É alguma espécie de poder espiritual, alguma força espiritual que está detendo o mistério da iniquidade, a revelação do anti-Messias. Algo está detendo, porém o texto não diz exatamente o que. Parece que existe uma lacuna ali, um elo que foi retirado para que ninguém soubesse o que é, porque o texto não fala exatamente o que é e nem especifica. E tem diferença do português para o grego. Quando foi escrito ali, ele não está definindo o que é. Então,
É disso que se trata. Ó, olha só. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Ou seja, o iníquo vai ser revelado quando o que o detém seja afastado. Então não está falando que o que está detendo a volta do Messias, e sim detendo a aparição do anticristo. Entenderam? É assim. Tá? Refutados. Agora, vamos para um outro ponto. Tem outros hereges, que principalmente são arminianos, outros semi-pelagianos, e tem até alguns pelagianos, hereges que eles pegam essa palavra aqui, apostasia. Nós já vimos aqui que no grego apostasia, aqui está antropos, não, aqui aqui é anomias, aqui apostasia, esta palavra sempre se refere à fé. Apostasia é afastamento da fé, é um esfriamento espiritual, é um desvio do caminho reto, não tem nada a ver com ser tirado da terra, como alguns hereges pré-tribulacionistas distorcem o texto a tal ponto para dizer tal heresia. Isto aqui, apostasia. A apostasia que vai vir é o esfriamento da fé, é o que você está vendo hoje. Então, assim, ó, quando o texto fala, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a volta do Messias não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Esses hereges dizem assim que a apostasia é sem que venha primeiro o arrebatamento. A apostasia não tem nada a ver com o arrebatamento. Pelo amor do Criador, essa é uma das piores interpretações que eu já vi. O nível de desonestidade intelectual e exegética desses caras, só para tentar corroborar o pré-tribulacionismo, para dizer que você vai ser livrado da terra aqui antes da tribulação, que você não vai sofrer nada. Isso é uma heresia, é uma blasfêmia, chega a ser. É ignorar o significado da palavra, que significa esfriamento da fé, é um abandono de obedecer a Escritura, é um esfriamento do amor, agape. Então assim, isso aqui está ligado à fé e não a arrebatamento. Tá? E daí, corrigindo então isso aqui, tá? Apostasia é isso. E já está acontecendo. Você vê as denominações, as pessoas, todas heréticas, né, em sua maioria. Agora vamos para um outro texto. Tá? Aqui no original já mostrei para você. Se você quiser ver aqui também na Bíblia, ó, o Romulo está aqui, ó. Porque senão virá apostasia, tá? A apostasia é uma coisa, tá aqui. E agora tem outra passagem, uma outra expressão, tá? Que ele fala aqui, ó, que eu quero também voltar ao assunto do detém, né? O detém aqui, ó, é kateron. Detém lá em cima. Kateron, que significa, eu tenho aqui, ó, direto no grego, né? Katerro, que é um verbo que é segurar, né? Deter significa então segurar. Deter realmente, reter, ou seja, impedir, né? De aparecer. Então esse que é o real significado dessa palavra. E tem duas vezes aqui também, tem no verso 7, que detém. Então esse deter é realmente segurar, né? Katerron. Também tem alguns outros significados aqui, que é agora onde nós vamos entrar aqui, ó. Muito interessante. Essa palavra seja tirado, né? Tem a palavra do meio e seja tirado. Alguma força está aqui na Terra impedindo a manifestação do anticristo. Só que esta força vai ser tirada daqui do meio. E não é a igreja, não diz que é a igreja. Você não pode dizer que é a igreja que vai ser arrebatada, porque não está dizendo isso, cara. É o que está detendo a aparição. Não é a igreja que detém o anticristo. O anticristo vai vencer a igreja. O anticristo vai perseguir, vai matar a muitos dos eleitos. Tem Apocalipse 6, 9 ao 11.
Apocalipse 13, 7 e vários outros textos. Apocalipse 20, verso 4 e 5, tá lá. Então assim, não é o Espírito Santo que vai ser tirado. A palavra aqui original é genete, que aqui está a raiz. Deixa eu ver essa aqui. Aqui é mesos, que é no meio. Aqui está o interlinear do site Bible Hub, mas nós não vamos ler aqui. Então assim, seja tirado. Esse tirado é realmente assim, o poder de atuação vai ser tirado. Ou seja, esta força que impede o anticristo vai ser retirada. E não é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito vai continuar até o final. Até a volta do Messias. Porque vai continuar havendo conversões. As pessoas vão ser guiadas pelo Espírito do Pai. Não existe nenhuma doutrina que ensine que o Espírito vai sair da Terra. Não existe. Você não encontra na Bíblia isso aí. Pelo contrário, que vai ficar na Terra. Porque a igreja vai continuar na Terra. Então o Espírito está na igreja. Então, como é que o Espírito vai sair, cara? Os prédios você faz uma confusão terrível e enganam todo mundo. Aqui o significado é emergir, tornar-se, mudança de lugar ou estado, né? Estado, situação. Então vai ser tirado do meio. Esse meio aqui é a palavra messo, né? Messo, deixa eu ver aqui está messo, né? O messos é literalmente do meio, né? Ou seja, no meio dessa atuação na Terra, ele vai ser tirado deste meio daqui. Então você vê os significados e você vê que nada, absolutamente nada do que os pré-trabacionistas dizem faz sentido. Inclusive, agora vamos ler um outro texto no final, né? Óbvio. Está em Yahohanan, né? Traduzido como João, erroneamente como João 17, no verso 15. Olha só para terminar aqui o vídeo. Olha só que interessante aqui. É 17:15, né? 17:15. O que o Messias disse? Uk ereto ina ares atus ecto cosmo, alina teresis atus ecto poneru. Ou seja, não peço que tires a eles do mundo, né? Que tire-os do mundo, falando para os eleitos aqui, mas que guardes do maligno. Ou seja, o Messias disse, está aqui no original, tá? No original grego. O Messias disse assim: eu não quero, Pai, que tire a igreja do mundo, mas só que guarde do maligno. Esta palavra, guardar, é teresso, no original em grego, que significa proteger entre. Guardar do maligno, ou seja, na terra, para que o maligno não as arrebate, né? Não as tome. Então assim, enquanto aqui os hereges dizem que a igreja vai ser tirada, sem nenhuma base bíblica, o próprio Messias falou: não peço que tire do mundo. Ou seja, é o Messias que no final da tribulação vai arrebatar a sua igreja, conforme a Escritura diz. Então, pessoal, eu acho que mais claro do que isso não tem, né? Eu dei 40 minutos de vídeo. Então, assim, é tão simples, né? Não peço que tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Deixa eu ver o que é no grego aqui a palavra tires, né? Que é tirar, o verbo tirar em grego. No verso 15, não peço que tires, ares. Ares
Ou seja, não é para ser tirado da terra, cara. O texto não diz. Então assim, o dia do Senhor, o contexto é o dia do Senhor, é a volta do Messias. Todas as passagens da Escritura que falam sobre o dia do Senhor referem-se ao final, porque depois vem o julgamento final. Então é a vinda do Messias em glória, como diz lá o grego parousian, tá? E a reunião epsinagogen, como eu já mostrei aqui para vocês antes. Ó, epsinagoges, aqui, parousias, tá? Que é a derivação de parousia. Então assim, para você entender o que o texto está dizendo. Que ninguém vos engane. Primeiro, antes do dia do Senhor, antes do arrebatamento e antes da vinda em glória do Messias, tem que acontecer a apostasia, que é esfriamento da fé. O homem da iniquidade, que é o anticristo, tem que aparecer. Tá aqui, ó. Ele é o filho da perdição. Por quê? Porque ele já está predestinado a ser condenado. Não tem jeito, tá? Ele vai se opor, vai se declarar como Deus, inclusive a imagem dele também, que é o robô de inteligência artificial Google. Link no primeiro comentário oficial no topo, assista. Daí aqui tem aquela pausa que ele deveria falar o que está detendo, ele não fala o que está detendo. Ele fala, não vos recordar de que ainda convosco eu costumo dizer essas coisas, e agora sabeis o que eu detém. Não está dizendo aqui que alguém sabe o que detém, não. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem seja revelado? Quem que está sendo revelado? Aqui, o revelado, o homem da iniquidade. Então ele está falando do anticristo aqui agora, nesses versos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado. Essa palavra afastado, nós já vimos aqui antes, esse afastado aqui, verso 7. Vamos recapitular. Esse afastado é o que está detendo, né? O que está detendo a manifestação de que vai ser afastado. Então, 2 Tessalonicenses 2:7, o mensageiro já atua somente que o detém, agora até que o domínio seja tirado, aqui está dizendo, que é aquela palavrinha que nós já vimos. Tá? Ele vai ser tirado, afastado. É a palavrinha genete, ou o acento no primeiro E, então é genetai, está escrito aqui, mais rápido é genete. Então vai ser tirado esse poder que está atuando também para deter, né, que está detendo a manifestação do anticristo e do mistério, né, da iniquidade. E então, depois que ser tirado esse poder, que não é a igreja, que não é o Espírito Santo, será de fato revelado o iníquo. Então o Messias vai destruir ele no final da tribulação. É isso que está falando. Tá entendendo? É isso, pessoal. Esse é o vídeo. Esse é o estudo. Não tem mistério. Se você quer já saber que dos outros textos, já falei aqui tudo sobre isso, tá? Vou deixar o link aqui, porque é muito texto sobre o arrebatamento lá de 1 Tessalonicenses 4. Vai se encontrar nos ares. Eu já fiz a exegese completa de todos esses textos, tudo bonitinho, com edições. Levei um mês para editar cada vídeo. Né? 1 hora cada um, enfim, tudo colocado na tela assim tal, né? Cheio de coisa. Um trabalhão. Já tá tudo lá, tá? Israel não está separado da igreja, não tem como fazer isso. Não existe dois arrebatamentos. Não tem como você pegar isso aqui e dizer assim, não, primeiro é um arrebatamento secreto, ou antes da tribulação, depois vem o outro aqui, tá? Cara, isso não existe, né, na escritura inteira. Esse é absurdo. É um só arrebatamento. E assim, cara, quem está dizendo que o arrebatamento já aconteceu, que a ressurreição já aconteceu, que o Messias já veio, os preteristas? Nossa, cara, vocês estão infelizmente enganando todo o povo. Apocalipse fala que as estrelas cairão do céu. Ah, esqueci, vocês não acreditam no Apocalipse, né? Pelo menos a maioria. Então, outra heresia de vocês. Tá, então vamos usar Matitiarro mesmo. Tá? Mateus 24, Mateus 25. Lá fala que o sol vai se tornar negro como saco de crina, ou saco de silício, outras traduções. A lua como cor de sangue e as estrelas cairão do céu. Eu pergunto, o sol tá negro? Ficou negro? A lua tá com sangue? As estrelas caíram do céu?
Cara, lá é estrela literal, sol literal e lua literal. Não tem nada a ver com simbologia aquele texto lá. Então, se vocês estão querendo dizer que é simbologia, que as estrelas é aquilo, que o sol é outra coisa, não. Aquilo é o sol, a lua e as estrelas. Que estão no firmamento. Então, assim, não caíram. As estrelas não caíram do céu, elas vão cair. Quando o domo colapsar no final da tribulação, conforme diz Apocalipse 6. Então, vocês estão querendo dizer que o Messias já veio, enganando a população, cumprindo aquela profecia que fala: muitos, no fim dos tempos, nos últimos dias de vós, dirão: onde está a promessa da sua vinda? São vocês mesmos que estão enganando o povo todo. As estrelas não caíram do céu. Não é simbologia, é literal. Então vocês estão dizendo que o Messias já veio. Aonde, cara? Tá aqui as profecias, como é que vai ser? Cadê o homem da iniquidade aqui, cara? Vocês são muito hereges, cara. É incrível como tem gente que segue a mentira, o engano. A verdade está aqui. A verdade está aqui. Então, assim, encerrou o assunto. Se inscreva no meu canal no Telegram, Romulo Marasquim, me procure lá porque o YouTube vai censurar e deletar todos os meus vídeos. E-mail para contato romulomarasquim@hotmail.com e marasquimromulo@gmail.com. Outros 4 canais, vou deixar aqui o link deles no primeiro comentário fixado no topo. Tenho 4 canais para você ir, né, caso a gente perca esse canal, tem outros. Também tem um outro canal. Veja os meus links, leia o primeiro comentário fixado aqui que tem muita informação. Eu vou encerrar por aqui este vídeo porque já deu, vai dar 799 horas de vídeo e ninguém aguenta isso. Então é isso, espero que este estudo tenha edificado você. Uma outra questão, que eu acho que alguém vai perguntar: onde é que eu compro essa Bíblia? Olha, eu vou dizer assim, ó, você pode até comprar. Eu paguei baratíssimo por ela na época, porque, conforme diz o filme, o preço do amanhã, né, in time em inglês, né? O preço das coisas aumentam no gueto para que as pessoas fiquem cada vez mais dificultosas para sobreviver. Paguei R$90 na época. Há 2 anos antes que eu comprei essa Bíblia, estava R$60. Baratíssimo. Agora já deve estar uns 170, eu acho, ou mais, não sei. É interlinear grego-português, mas assim, eu aconselho a quem comprar só para quem realmente quer fazer exegese bíblica muito profunda da escritura. Porque assim, no mais ela é igual às outras bíblias, só que ela tem essas diferencinhas. Só que assim, questão de nomes, ela ainda deixa um pouco a desejar, né, dos nomes próprios, né, dos apóstolos, do Messias, enfim, do Criador também. E ela é só o Novo Testamento, não tem o Antigo Testamento dela. Tem uma um outro compilado, que vem acho que umas 5 Bíblias, que é muito grande. Então assim, pessoal, mas se você quer realmente uma Bíblia boa, que tem um dicionário bom, também é a grego, como é que é? Bíblia de estudo, palavra-chave, hebraico e grego, com o dicionário Strong. Eu aconselho pelo dicionário dela só. Essa aqui, talvez você só vai gastar dinheiro, tá? Porque é só para quem vai estudar mesmo, assim. Então, talvez eu não aconselhe, tá? Só aconselho para quem realmente quer fazer uma exegese mais profunda das palavras. Mas enfim, hoje você tem sites aqui por enquanto, né? Por enquanto, né? Porque eles vão deletar tudo aí. Eles vão deletar tudo da internet. Tá aí. Você encontra aí no Google, no Mercado Livre, no site. Mas eu aconselho a comprar no site da... Esqueci o nome daquele site lá. Não é... Erdos! O site da Erdos é o mais barato para comprar essa Bíblia, é mais barato. Só que tem que achar pelo Google, por enquanto, né? Depois vai direcionar para Erdos, senão pela Erdos você não acha. Enfim, pessoal. Dê like no vídeo, compartilhe, isso ajuda muito o canal. E nos veremos nos próximos vídeos, se o Pai assim quiser, com mais estudos bíblicos para edificar a sua vida. E é isso. Grande abraço. A paz.